Muito bem, programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. E olha só, hoje nós temos o grande prazer de receber uma das figuras mais importantes da política nacional, sem rasgação de seda, mas a gente compreende a importância de cada figura no cenário político. E Eduardo Cunha, sem dúvida, é uma figura de destaque. Então, fico muito feliz de ter o prazer, de ter a oportunidade de entrevistar essa figura histórica. Seja bem-vindo, deputado Eduardo Cunha. Prazer enorme estar com você, Roberto Samuel. Um prazer enorme poder participar do Tribuna Livre e estou muito honrado com essa possibilidade. Olha, a honra é toda nossa e Guarulhos também se sente honrado. Estava até conversando com o deputado que muitas vezes Guarulhos tem um tamanho, uma potência financeira, eleitoral e muitas vezes não consegue enxergar. Guarulhos não é vista com toda essa força. Gostaria primeiramente de perguntar para o deputado qual a visão que ele tem da cidade de Guarulhos. Olha, uma cidade do tamanho de Guarulhos, colada na capital de São Paulo, com um número de habitantes e de eleitores por consequência disso, é uma cidade que ela supera a grande parte das próprias capitais do Nordeste do Brasil. Ela, por si só, ela tem um espaço entre as maiores cidades do Brasil e entre as maiores cidades da própria América Latina. Então, ela certamente, tudo que você falou é consequência da representação a qual você dá. Então, a gente que busca o mandato, que buscou, que obteve mandato e que buscará num certo momento, nesse momento eu sou apenas pré-candidato, né? A gente não pode falar do processo eleitoral propriamente dito, mas a gente que busca a representatividade, a gente tem que saber honrar a representatividade, né? Eu ocupei 4 mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro e naquele momento, pelos mandatos que eu exerci a representação na sua plenitude. Então, obviamente, que os locais onde eu era muito bem votado, por consequência, passavam a ser os locais que eu buscava essa representatividade, que eu lutava pelos locais, que eu lutava pelas melhorias, pelas defesas daquilo que esses locais precisavam e demandavam. Então, o importante disso aí é que a importância de uma cidade como Guarulhos é que ela tem que buscar também que a sua representatividade seja feita em todos os níveis, né? E aí tem um problema muito sério que no Brasil nós temos, que é justamente a representatividade mal feita por todos. Eu fiz uma pesquisa recente no estado de São Paulo e 88% das pessoas, dos eleitores, não lembram quem votaram para deputado federal em 2018. Ou seja, apenas 12% lembra. E desses 12%, apenas a metade repete o voto. Então, isso é um dado muito sério. Significa que 94% dos eleitores não são representados no Congresso Nacional ou não se sentem representados. Então, essa é uma deficiência do nosso processo político que tem como consequência uma cidade do tamanho de Guarulhos, da importância de Guarulhos, o que ela poderia ser melhor, está, de uma certa forma, subrepresentada. Eu não vou dizer a palavra mal representada, porque eu não quero adjetivar a representação atual, mas eu diria que ela está, obviamente, subrepresentada. Então, a importância da representação não é igual à importância que deveria ter a cidade no contexto. Muito bem. Essas perguntas aqui, eu estava conversando hoje com alguns amigos, vários amigos me mandaram perguntas. Por favor, algumas pessoas que conhecem já o trabalho do Cunha já há muito tempo, e tem essa curiosidade, pediu para eu representá-lo. Então são alguns advogados, alguns empresários. Caso o senhor volte a ser eleito presidente, volte a ser deputado federal, pretende tentar o comando novamente da Casa de Deputados Federais? Olha, Roberto, o problema é o seguinte, a eleição de presidente de um poder, como é a Câmara dos Deputados, que é uma eleição entre pares, entre iguais, é um pouco diferente da eleição que a gente tenta retornar um mandato, onde você tem um voto da população buscando o confronto de ideias e o seu posicionamento. Lá é mais uma questão de circunstâncias políticas, de articulação e de conveniência momentânea. Então não pode ser um objeto de ninguém achar que tem que ser eleger deputado para virar o presidente da Câmara. Agora, obviamente, se você me perguntar, é claro que o desejo de qualquer deputado que se elege é de presidir a Câmara, não há dúvida. Dos 513 que estão,
Todos os 513 gostariam de presidir a Câmara em qualquer momento. Mas jamais você acha que eu vou retornar ao mandato e vou chegar lá e vai se disputar a presidência da Câmara. Isso são circunstâncias que podem ser construídas e dificilmente o serão no primeiro mandato, porque eu estaria retornando. E eu retornar, praticamente 70% dos parlamentares que vão estar nesse momento não estavam quando eu saí. Então as pessoas têm que aprender a conhecer, conviver. Renovação de 70%? Ah, não. Na acumulado, com certeza. Porque você tem que considerar que eu fui presidente da Câmara em 15 e 16. Você já teve uma eleição em 18, já renovou. Agora você tem a renovação da renovação. Então, consequentemente, se você fizer a conta, provavelmente somente 30% vai estar do que estava em 2015. Então, concordo. É diferente a circunstância. Eu diria, assim, para não deixar dúvida para ninguém, se Deus permitir que eu retorne com a minha pré-candidatura sendo confirmada e sendo confirmada pela população, eu vou apoiar a reeleição do Arthur Lira no primeiro momento. Isso não há dúvida nenhuma com relação a isso. Depois, são as circunstâncias políticas que vão determinar qual é o caminho que você vai caminhar. Não dá para dizer que eu vou ser, nem dá para dizer que as circunstâncias não possam ser construídas. Mas não é uma coisa que é objeto de si mesmo. O Arthur Lira não foi candidato de si mesmo e virou presidente dessa forma. Ele virou dentro de uma conjunção de construção. Eu virei presidente com o 4º mandato de deputado e era líder da maior bancada. Foi uma construção de carreira que permitiu chegar onde eu cheguei. Não dá para você recomeçar a carreira, achar que você vai chegar e ser o presidente da Câmara. Não sou eu não, qualquer um. Se um parlamentar novo for se eleger, não vai chegar no seu primeiro mandato e conseguir ser presidente da casa. Não é assim que as coisas funcionam, porque é uma eleição entre iguais. Um empresário aqui da região de Cumbica pediu para fazer essa pergunta. Orçamento secreto sempre existiu. Por que colocar esse nome agora e qual a sua visão sobre orçamento secreto na Câmara dos Deputados? Não tem orçamento secreto, isso é pilhéria, né? Isso foi estereotipar uma situação existente, né? Foi um batismo mentiroso, né? Você pode batizar com fatos verdadeiros. Na verdade, se criou essa instituição de a possibilidade do Congresso, através dos relatores, do relator da emenda, poder destinar uma parcela do recurso para distribuição pela relatoria. Isso é um assunto polêmico, mas isso começou, aliás, isso até começou comigo, presidente da Câmara, porque eu introduzi a emenda impositiva. A emenda impositiva significava que os parlamentares que antes do meu mandato de presidente da Câmara, os parlamentares tinham as emendas orçamentárias, mas elas só eram liberadas pela vontade do governo. Então só liberava para quem votasse a favor do governo. Era assim que foi feito o orçamento impositivo. Depois eu iniciei o aprofundamento para as emendas não só individuais, mas as de comissão, as de bancada também se tornassem impositivas. Consequentemente, esse orçamento que querem batizar de secreto nada mais é do que uma parcela do orçamento que se tira da gerência do governo e passa para o próprio parlamento. O parlamento é que, em última instância, você tem que fazer um comparativo com o que acontece com os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos gastam 80% do seu tempo parlamentar na elaboração do orçamento. E o orçamento aprovado, ele é executado na sua integralidade. O orçamento do Brasil, ele é facultativo, ele não é impositivo, ele é autorizativo. O Poder Executivo é autorizado, não quer dizer que ele seja obrigado a gastar. Então eu acho que nós poderíamos acabar com esse orçamento? Poderíamos sim, mas teríamos que mudar o orçamento para ele ser totalmente impositivo, ou seja, que o parlamento exaurisse a discussão do orçamento, definisse o orçamento milimetricamente e ele fosse cumprido obrigatoriamente pelo Poder Executivo e não ficasse uma peça de ficção decidida aos 35 ou 40 minutos do segundo tempo do jogo, geralmente na véspera de Natal, uma votação simbólica, todo mundo fazendo um acordo ali na hora para não interromper a sessão, para poder sair de recesso. Esse é o problema do Brasil. O orçamento ele não é tratado como deveria ser tratado. Se ele fosse tratado como deveria ser tratado, nós não precisaríamos ter emenda de relator para ser distribuída dentro do próprio Congresso. Pergunta de alguns advogados. Hoje, na hora do almoço, estávamos almoçando aqui com pelo menos uns 4 advogados e eles insistiram para perguntar sobre ativismo judiciário. Segundo alguns inclusive já trabalham no direito há várias e várias décadas, eles entendem que o judiciário, o Supremo, né, ele está com um ativismo judiciário muito forte. O senhor entende dessa forma também, deputado, que eles estejam tomando o lugar dos deputados?
Olha, eles estão tomando o lugar de todo mundo, essa que é a verdade. Eles têm razão, o ativismo está existindo. Um pouco por culpa dos próprios políticos, porque o judiciário ele só age provocado. Se ele não for provocado, ele não age. Agora, por exemplo, você tem casos como, por exemplo, o ministro Barroso, que dentro de uma votação, de um habeas corpus, para libertar uma mulher que tinha praticado um aborto ilegal, ele resolveu legalizar o aborto até 3 meses de gestação. Isso dentro de uma votação de um habeas corpus. Não era nem de uma interpretação sobre uma ação constitucional. Bem lembrado. Então, isso aí é o maior exemplo de ativismo. Graças a Deus, embora ele tenha vencido o voto na turma, não foi para o acordo e, consequentemente, não virou jurisprudência. Senão o Supremo teria mudado o entendimento sobre o aborto em cima de uma decisão de um habeas corpus. Então, a gente precisa combater isso. E como é que a gente combate isso? Primeiro, de natureza política. Você tem, e a Brasília foi idealizada por Oscar Niemeyer com a Praça dos Três Poderes. Aquilo tem um simbolismo para representar os três poderes. E como é que é a configuração da Praça dos Três Poderes? O Congresso está no centro, o Judiciário está de um lado, o Executivo está do outro. O centro é e tem que ser o Congresso. Só que hoje você pode substituir o Congresso pelo Judiciário. Você pode inverter, botar o Judiciário no centro e botar o Congresso de lado. Porque decisões monocráticas de ministros do Supremo suspendem a aplicação de leis que foram aprovadas pelo Congresso. Decisões monocráticas de ministro do Supremo invalidam políticas públicas ou determinam que sejam feitas políticas públicas que não foram executadas por quem foi eleito para isso. Então nós temos sim um ativismo, mas eu diria a você que a culpa maior é da própria política. A política não pode usar o poder judiciário como um instrumento de recurso de derrota congressual. E isso que tem sido feito. Agora, que nós temos que mudar? Temos. E como mudar isso? A primeira coisa muito simples de ser feito é você impedir que decisões monocráticas possam invalidar políticas públicas, determinar políticas públicas ou suspender leis. Só esse ato já vai permitir que tenha uma mudança enorme no conceito. Então, a gente transferir colegiado. Eu vou um pouco mais além, eu defendo uma nova Constituinte para redefinir os poderes, porque a nossa Constituição atual estabelece no seu artigo 5º que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Eles hoje não são nem independentes e nem harmônicos. Muito menos. E nós precisamos estabelecer isso, talvez mudando a forma de escolha de ministros de tribunais superiores, talvez dando mandatos, impedindo também as decisões monocráticas, como eu falei, estabelecer qual é a forma de recurso para uma decisão, porque a gente vai recorrer o quê? Eu sou evangélico, né? Mas outros vão recorrer ao Papa, né? Uma decisão que foi dada do Poder Judiciário não tem o que recorrer. Quer dizer, há que se ter uma fórmula, que essa fórmula seja conhecida publicamente, aprovada numa Constituição nova, de que a gente possa rever o ativismo, porque acaba sendo 11 entidades que não foram eleitas e sim escolhidas por quem foi eleito naquele momento que terminou o seu prazo e passam a vigir por um período muito posterior ao que aqui foi eleito e o escolheu, virando uma bandeira política. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana agora, ela com um número menor de juízes, ela mudou, por exemplo, ainda bem, o entendimento do aborto de 50 anos existia, desde 1973. Então essa mudança se deu por quê? Porque os republicanos constituíram maioria e conseguiram nomear os substitutos de ministros que terminaram o seu tempo. Então, foi uma mudança política. Aqui também vai ser a mesma coisa. 2 ministros do Supremo vão ser substituídos no próximo mandato. Se o Bolsonaro vencer, será um ministro provavelmente com tendências conservadoras. Se o Lula vencer, serão ministros progressistas. Então, por exemplo, você pode afirmar o aborto vai ser decidido pela próxima Suprema Corte, a sua legalização ou não, em função de quem vai ganhar a eleição de presidente da República. Porque vai escolher ministros do Supremo de uma linha ou de outra linha. Então, isso é uma forma que a gente tinha que tentar impedir que fosse critérios que as escolhas independentes pura e simplesmente da conjunção política momentânea que tem vigor pelo resto dos dias enquanto esses ministros estão exercendo o mandato. Então eu prefiro atacar o ativismo pela solução e pelas causas que estão gerando o ativismo, e não necessariamente criticar a decisão individual, porque a decisão que está sendo dada é porque a oportunidade está sendo dada que essa decisão seja tomada. Nós temos que impedir que essas decisões possam ser tomadas. Mas isso está na mão dos deputados, no meu entendimento. Eu acho que está na mão da sociedade como um todo, até porque se a gente considerar que os deputados e os senadores são eleitos pela população, né? Bolsonaro acabou fazendo uma reunião com alguns embaixadores
e acabou atacando as urnas eletrônicas. Qual a sua visão sobre isso? Olha, o senhor confia nas urnas, não confia? Eu tenho escrito muito sobre isso. Eu diria o seguinte, eu sou do espectro mais conservador. Eu acho... eu fui eleito debaixo dessas urnas e nunca tive problema com elas. Então, eu não duvido da fidelidade das urnas. Porém, eu acho, como todo processo eletrônico, todo processo de tecnologia, ele está sujeito a qualquer tipo de problema. É aquela história que a gente trazendo para o linguajar popular, a sua casa é segura, a sua tranca é boa, até o dia que o ladrão consegue arrombar. Quando o ladrão consegue arrombar, a casa deixou de ser segura. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar a cada momento para impedir que o ladrão não consiga arrombar. Concordo. Porque os hackers, por exemplo, invadiram o Pentágono nos Estados Unidos, você acha que não podem invadir uma urna no Brasil? Isso é uma questão de momento. Então essa segurança ela tem que ser sempre aperfeiçoada. Eu não vou no viés de dizer, não, a urna tem fraude. Não. Agora também não acho que aqueles que dizem que a urna não tem fraude, só porque a urna não teve fraude não significa que ela não possa ter um dia. Então, a gente não pode se agregar, não, a urna não tem fraude, se virar discurso político. Como também acho que não deve ter o discurso político que a urna tem fraude. Eu acho que os dois lados, no discurso, estão errados. Mas eu acho que nós temos que ter uma transparência e a busca do aperfeiçoamento para que as urnas, se elas são seguras, nós queremos que elas continuem seguras. Eu não posso ter dúvida, porque um processo eleitoral, ele é feito de uma maneira que a população tem que acreditar no resultado. Quando ele é colocado em dúvida, você fica com uma sensação de vitória ou de derrota imperfeita. Até porque você tem que pensar o seguinte, toda urna, ela gera uma coisa chamada boletim de urna. Isso, eu vivo eleição presidencial desde que a eleição do Collor se deu. E o que o Collor fez naquele momento? O Collor tinha uma apuração paralela do processo eleitoral, que ele foi montada. E como é que era montada essa apuração paralela? Tinha um fiscal da coligação do Collor, dentro de cada urna, pegando o seu boletim de urna, repassando para uma central em Brasília, que fez uma totalização paralela. Porque a fraude ela pode se dar na urna, pode se dar na totalização, não tem outra maneira de se dar fraude. Então, se você consegue ter o boletim de urna, que é uma coisa que todo mundo pode ter acesso, e você totaliza paralelamente, você pode configurar que a eleição ela foi correta. Então eu acho que se fosse eu que disputasse a eleição presidencial, eu faria esse tipo de verificação para poder corroborar o que está acontecendo. Deputado Eduardo Cunha, olha que prazer tê-lo aqui em Guarulhos e no programa Tribuna Livre. Eu queria perguntar ao senhor sobre a sua visão sobre reforma tributária. Estava vendo aqui a primeira faixa em que o nosso imposto já cobra aqui, a pessoa ganha R$ 1.904. Já começa a pagar 7,5%. Eu acho isso um absurdo. E tem pessoas que ganham milhões e milhões e acabam nem pagando imposto. Qual a sua visão e qual a saída para a gente tentar melhorar essa reforma tributária, fazer uma reforma que divida melhor esse bolo? Bom, Roberto, o problema da reforma tributária ele é um pouco mais complexo do que simplesmente a gente dizer que uns pagam pouco, outros pagam muito. É claro que o que você falou é produto de você não corrigir a tabela do imposto de renda, que deveria ser corrigida, e você não conseguir implantar a tributação do dividendos. Quem ganha milhões recebe através de dividendos e não paga imposto. Então, essa é uma correção, até essa aí é fácil de fazê-la, mas isso não resolve o problema. O problema é o seguinte, o que é tributo? Em primeiro lugar, que o tributo é imposto, né? O imposto, se fosse bom, seria facultativo, não seria obrigatório. Não seria imposto. Seria, né? Eu ia com prazer procurar o guichê da Receita Federal e espontaneamente dar minha contribuição. Então não é, me impõe que eu pague. Se me impõe que eu pague, é para financiar um Estado. E esse Estado que me impõe para financiar, ele tem que ser definido qual é o tamanho desse Estado, quem tem a responsabilidade desse Estado e qual é a forma de financiamento desse Estado que eu concorde. Não há uma reforma tributária que você não parta desse princípio, porque o grande problema que a gente teve foi a Constituinte de 88 se formou uma maioria que municipalizou praticamente todas as receitas e compartilhou demais. E o que aconteceu? A partir daí teve que se criar as contribuições para que não tivesse esse compartilhamento e a União repusesse o seu caixa. Então nós vivemos um processo já que as reformas tributárias têm feito sempre em desfavor do ente centralizado e favorável aos entes descentralizados. E aí eu te pergunto, mas como é que resolve? Uma reforma tributária hoje, para ser bem franco a você, ela tem 3 consequências.
Ou a União vai ter que perder dinheiro, Sim. ou o contribuinte vai pagar mais imposto, ou São Paulo vai perder. Não há outra forma de você fazer reforma tributária, porque você não vai conseguir aumentar o bolo. Se você não consegue aumentar o bolo tem que ser repartido. Ou, se o bolo vai ser aumentado, tem que pagar mais imposto. Então, nós temos que superar esse problema. Essa discussão ela tem que permear o processo como preliminar. Eu vou aceitar que São Paulo perca? Não. Eu vou aceitar que a União vai perder? A União pode até não aceitar e perder e vai buscar recompor de outra forma. Eu, como contribuinte, quero pagar mais imposto? Não. Então, qual é a fórmula que a gente vai ter para fazer uma reforma tributária? Eu tenho que, em primeiro lugar, aumentar o bolo de quem paga imposto, que muita gente não paga imposto, já diminuiu, mas tem muita gente que não paga imposto, que burla a fiscalização, que burla o processo tributário brasileiro, e, ao mesmo tempo, eu ainda tenho um tamanho de Estado que precisa ser definido. Porque o que acontece? Nós estamos fazendo, numa política no momento, nós estamos aprovando por emenda constitucional o plano de carreira de salários. Por que por emenda constitucional? Para não ser vetado. Então nós estamos colocando na Constituição piso de enfermagem, piso de agente de saúde. Isso tem um custo. Ou você acha que o piso de enfermeiro é muito bom? Eu defendo, o enfermeiro tem que ganhar mesmo. Mas qual é a consequência disso? Vai aumentar a despesa de municípios e Estado da União, ou vai aumentar o custo do plano de saúde de quem paga. Porque alguém tem que pagar a conta, não há dúvida disso, a conta tem que fechar. Não é que eu seja contra, vamos concordar todo mundo em aumentar a prestação do plano de saúde? Vamos. Vamos gerar imposto para poder aumentar o piso? Eu acho que todo mundo tem que ganhar o máximo possível. Não é só o enfermeiro, não, é todo mundo tem que ganhar o máximo que puder. Para isso, não deveria ter piso, deveria ter mercado. O mercado paga aquilo que o profissional gera de receita que possa ser remunerado. E no caso do enfermeiro, aquele que trabalha para o setor de saúde pública, o Estado que tem a obrigação de sustentar, porque a população precisa ser atendida, independente de você ter ou não um plano de saúde, ele tem que arcar com isso dentro daquilo que ele tem receita para poder pagar. Então, se eu não defino qual é o bolo, o tamanho do bolo, e qual é o tamanho do Estado, que custo é o Estado, como é que eu vou definir quem vai financiar? Então, a reforma tributária é um pouco mais complexa do que pura e simplesmente esse discurso, precisamos fazer uma reforma tributária. Todo mundo acha que tem que fazer reforma tributária. Não vai ter ninguém contra fazer uma reforma tributária. Mas eu já participei de várias comissões de reforma tributária e nunca se chegou a um acordo por causa disso. Quando o senhor fala em bolo, eu me lembrei do grande ministro Delfim Neto. Delfim Neto, isso. Ele falava tem que nos crescer anos o bolo 70. para dividir. Me lembrei disso quando o senhor falou do bolo. Aliás, eu sou um admirador do Delfim. Eu sou, ele é um professor, um cara incrível. Mas ele já falava isso nos anos 70. Eu acredito que de 70 para cá... É dizer o seguinte, é que eu tenho que formar poupança para que a sociedade compartilhe dessa poupança de outra forma. O bolo não cresceu, agora, cresceu muito? Não, mas eu não estou falando do bolo do ponto de vista do bolo da população se beneficiar através dos benefícios sociais, da redistribuição de renda, daquilo que a sociedade está gerando de riqueza. Eu estou falando do bolo do que tem dos recursos dos tributos. Como é que eu divido esse bolo entre União, Estados e municípios? Então o tamanho do bolo e o tamanho do apetite de quem vai comer o bolo, que é o custo do Estado, do município e da União, é que vai definir o tamanho do imposto que eu vou pagar. Então, para mudar essa equação, ou eu pago mais imposto, ou alguém vai ficar com menos parte no bolo. Se o bolo ficar igual, é isso que eu quero dizer, entendeu? Perfeito. Bom, já estamos terminando aqui, estamos com 5 minutos finais. Eu tava reclamando aqui para o deputado que muita gente vem para Guarulhos. Eu acho que para deputado federal, se eu não me engano, foi Eduardo Bolsonaro que levou 51 mil votos. Para deputado estadual foi a Janaína Pascoal, que o Eloy Pietade de Guarulhos levou um pouco mais de votos, mas a Janaína levou 46 mil votos só de Guarulhos. E esses dois, além de outros, nem sequer pisaram mais aqui. Eu estava falando para o deputado que Guarulhos é uma potência de voto, de dinheiro, de tudo. E que muitas vezes o pessoal leva 10, 20, 30 mil votos e esquece daqui. Caso o senhor seja bem votado em Guarulhos e seja eleito, o que o guarulhense vai poder esperar do deputado Eduardo aqui para Guarulhos? O que você pode realmente, não um negócio de prometer, mas falar assim,
Eu acho que se eu receber uma votação bacana aqui, eu tenho o compromisso de olhar pelo método, de olhar pela saúde, não sei. É que a gente sente um pouco órfão, deputado. Roberto, o problema é o seguinte, eu como sou evangélico, né, eu sigo muito aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. E a palavra diz o seguinte, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. É verdade. Então, o meu primeiro ato, e sempre foi assim no exercício dos meus mandatos, eu sempre fui muito presente, não só fisicamente, mas também no tratamento das demandas daqueles que me pediram a minha representação, que concordaram que eu fosse o representante. Então, na hora, em qualquer lugar no estado de São Paulo, se a minha pré-candidatura for confirmada e ela efetivamente obtiver o sucesso, qualquer lugar em que eu tiver sido designado representante, mesmo que parcial, ou seja, que eu tiver sido votado, mesmo que parcialmente, eu estarei sempre presente para poder lutar pelas demandas de cada local, porque faz parte da minha obrigação. Não se trata de fazer favor nenhum, não. Eu tenho que honrar a situação de quem me buscou a minha representação, quem concordou que eu fosse o representante. Então, não só Guarulhos, com certeza absoluta, se Guarulhos me honrar, me apoiando, com certeza absoluta vai contar comigo para suas demandas integrais no interesse do benefício da população de Guarulhos. Mas todos os municípios de São Paulo que me permitirem essa representação irão contar comigo. Esse sempre foi a minha maneira de trabalhar quando eu exerci os meus mandatos de deputado federal. E hoje, dia 19 de julho, o deputado Eduardo Cunha está aqui no Shopping Maia, na Livraria da Vila, para lançar o seu livro Tchau, Querida. E eu, como não sou bobo, já entreguei o meu livro para o deputado. Mostra aqui, produção, o deputado com o nosso livro. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó, e é só, sou bobo, nada. Devia ser artigos de primeira, porque com certeza a qualidade é muito boa, né? Está botando quinta pelas quintas-feiras, mas não é para quinta categoria, não. No jornal Folha Metropolitana, mas vou esperar. Mas vou ter o maior prazer de poder. Por favor, dê uma lida. Vou deliciar. E eu não sei se eu consigo ir hoje, porque o programa hoje termina depois das 8h30, mas depois eu passo na Livraria da Vila, com certeza, para buscar um livro. Porque nós estávamos discutindo aqui a importância do brasileiro cada vez ler mais, para entender a sua realidade, seu passado, seu futuro. Agradecer ao deputado. Quem quiser falar com o deputado ou dar alguma sugestão, mandar alguma mensagem, como é que acha o deputado Eduardo Cunha? As redes sociais, né? Você tem a possibilidade de nos contatar, geralmente @deputado Eduardo Cunha, ou DEP Eduardo Cunha, ou você tem minha localização nas redes, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você tem como estabelecer e lá você tem mecanismos de poder me contatar e eu estarei sempre à disposição. Haverá sempre alguém que o responderá e que poderá interagir com você. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Quero dizer ao deputado e também a toda a sua assessoria. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco voltamos.